E aí pessoal, tudo bem? Esse episódio aqui é um pouco mais mão na massa. A gente vai fazer um algoritmo aí em Assembly de Super Nintendo e Mega Drive. Coisa bem simples para consolidar aí o que a gente vem aprendendo nos vídeos anteriores, né? Umas instruções e coisas aí, né? Então a gente vai criar uma lista de números. Vou mostrar como criar essa lista. Depois a gente vai varrer essa lista procurando algum número. Então é uma coisa bem simples, né? Só que isso aí ajuda a gente a assimilar melhor essas instruções que eu venho falando. Eu vou fazer de várias formas esse algoritmo, né? Então a gente vai ver como pensar melhor assim, em Assembly, né? Várias opções que a gente pode ter, né? Então vou focar um pouco mais no Mega Drive nesse vídeo, porque ele tem mais instruções aí de loop, né? Coisa que a gente vem falando. Mas vou deixar também no GitHub aqui do canal o código para o Super Nintendo. Então se você acha legal esse tema aí, se inscreva no canal para receber aí todos os vídeos e ajudar o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, né? Beleza, então eu tô com esse código aqui, ó, zerado. Isso aqui é um esqueleto aí que a gente veio usando aí nos vídeos passados, né? E esse código aqui não faz nada por enquanto, né? A gente tem apenas duas instruções NOP aqui no início e esse loop de game over aqui, né? Então agora eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte, os detalhes do assembler, do BAS, né? Porque muita gente não tem muita experiência com assembly. Então, para deixar as coisas mais fáceis de entender, né? Um assembler em português significa montador, né? Ele vai montar um arquivo, no caso aqui do Super Nintendo no Mega Drive, ele vai montar o jogo ali, a ROM, né? Pra gente rodar num emulador. Então, no início aqui no topo, ó, a gente tem que definir qual que é a arquitetura que o BAS vai usar. Porque o BAS ele é multi-arquitetura, né? Ele suporta assembly de várias CPUs, né? Então, no início aqui, a gente tem que colocar qual a CPU que a gente vai utilizar, né? Para ele saber quais instruções ele vai considerar na hora de interpretar o arquivo aqui, né? Então, a gente definiu aqui, ó, md.cpu. Isso aqui é a CPU do Mega Drive, né? Se fosse do Super Nintendo, seria outro nome, né? Tem Neo Geo, Nintendinho. O BAS suporta várias arquiteturas, né? Beleza, mas aqui a gente está fazendo para o Mega Drive, né? Então, aqui a gente define que a gente vai usar o Mega Drive. Então, essa ARC aqui, ó, é uma instrução do BAS. Não é uma instrução assembly, isso aqui é uma diretiva do BAS. Todos os assemblers aí que você pegar, você vai codificar ali o seu código assembly, só que o assembler, que é tipo compilador assim, e também tem uma sintaxe dele assim, que para você definir várias coisas ali, né? Então, uma dessas coisas é definir a arquitetura. Então, a gente definiu que a arquitetura é Mega Drive, certo? Então, na hora que ele chegar aqui nas instruções, que ele for interpretar uma instrução, ele sabe que aquela instrução é do Mega Drive, né? Se colocar uma instrução que não tem no Mega Drive, vai dar erro. Colocar uma que tem só no Super Nintendo aqui no Mega Drive, não pode funcionar, né? Então, aqui que a gente fala pro BAS que a gente vai usar o assembly do Mega Drive. Beleza, aí o assembler, ele cria um arquivo, né? No caso, vai ser a nossa ROM ali, nosso jogo, né? A gente define qual que vai ser o tamanho dessa ROM. No caso, vai ser 2 megas. Então aqui essa diretiva aqui, fill é encher, né? Então ele vai pegar um arquivo de 2 megas e vai colocar tudo zeros. Então todos os bytes ali ficam com zeros. Então é um arquivo zerado, né? Aí que a gente vai começar de fato a preencher esse arquivo com coisas. Então a gente vai instruir o assembler, ó, vai em tal posição no arquivo e coloca essas instruções lá. Ou vai lá nesse endereço aqui do arquivo e copia esse gráfico lá. Ou vai lá nesse endereço aqui do arquivo e joga esses bytes aqui nesse endereço. Então a gente pode fazer todas essas coisas. Não só colocar código em lugares específicos do arquivo, mas também arquivos externos, como gráficos, som, né? O que a gente quiser. E também dados brutos, né? Você tem bytes ali que você quer colocar ali, você vai em tal lugar e coloca esses bytes lá. Uma string, você quer colocar uma string em uma posição. Você pode ir lá colocar uma string. Aí o assembler do BAS vai naquele lugar e coloca essas coisas lá, né? Então não é só instruções, né? É também arquivos e bytes. Aí essa macro aqui que eu criei, ó, essa seek é essa macro aqui de cima. Eu vou explicar melhor isso aqui em vídeos futuros, mas isso aqui faz o BAS, aquela ROM de 2 megas que a gente criou, ele vai lá no endereço 200, aqui tá vendo? 200 aqui a gente passei como parâmetro, né? Ele vai nesse endereço 200 e começa a colocar nesse endereço as coisas que estão na sequência aqui. Então esses dois NOPs vão ser inseridos ali a partir do endereço 200, certo? Então
Então é assim que funciona um assembler. Então a gente quer criar uma lista de números. Vamos dizer que a gente quer criar aqui nessa ROM aí de Mega Drive, o código está aqui no 200, né? Vamos deixar aqui no 200. Mas vamos colocar essa lista no endereço 1000, por exemplo. Lá no endereço 1000 a gente quer colocar alguma coisa, né? Então a gente vem aqui, ó, seek, coloca aqui, ó, 1000, certo? Então aqui, ó, o assembler, né, o BAS, ele vai interpretar esse arquivo, ele vai do topo aqui, vai descendo, vai chegar aqui e vai ver essa seek. Então ele vai lá no endereço 200 e vai começar a colocar essas coisas aqui. Tudo que tá aqui, ó, vai ser inserido a partir do endereço 200. Aí depois vai ter outro seek aqui, né? Aí agora, a partir dessa linha de baixo, ele vai lá no endereço 1000 e vai começar a colocar o que você colocar aqui a partir do endereço 1000. Então a gente pode ficar colocando coisas aonde a gente quiser. Então vamos colocar aqui bytes, né? Vamos definir alguns números aí. Criar um array de números. Como que a gente faz isso, né? O BAS, se a gente pegar aqui a documentação dele, ó, lá no GitHub aqui do canal, tem o repositório do BAS, né? Já mostrei isso aí em vídeos passados aí. Se entrar aqui na pastinha do BAS aqui, ó, tem essa pastinha doc. E aqui tem um HTML aqui que é a documentação oficial do BAS. Aqui fala tudo sobre o BAS, né? A gente pode ver aqui, ou também estou criando uma página para esse episódio que também vou colocar essas informações aqui, né? Então aqui ele fala, ó, se a gente quiser criar dados binários diretamente no arquivo final que a gente está gerando ali, a gente pode usar essas diretivas aqui, ó, db, dw, dl, dd e dq. Aí no caso o db, né? Esse d é de define, tipo assim, define byte, defina byte, defina word, defina long, defina double ou defina quad, né? Que é byte é 8 bits, word é 16, long é 24, double é 32 e quad é 64. No caso, vamos colocar bytes ali, vamos definir números pequenininhos ali, né? Então vamos definir bytes, cada byte vai ser um número, né? Então como a gente faz isso aqui no assembly? A gente vem aqui, ó, no endereço 1000, certo? A gente colocou essa seek aqui, vai colocar assim, db, aí na frente a gente vai colocar vários números separados por vírgulas. A gente pode colocar a quantidade que a gente quiser. Então vou definir alguns aqui, ó. Pronto, ó, defini esses daqui. Tá vendo que definiu 10, o 8, aí o que tem o cifrão na frente é hexa, né? Eu aconselho sempre a definir números em hexa, porque é o que a gente vai conseguir ver lá no editor hexa, né, do debugger, né? Sempre vem hexa. Mas se você não colocar o cifrão, é decimal, né? Então esse 10 aqui, ó, lá no debugger a gente vai ver um A, né? Que A em hexa é o 10, né? Menos 6, o 14 aqui que é número 20, né? 36, 1, menos 3, menos 16, 31. Esses aqui estão em decimal, né? Beleza. Se a gente pegar agora aqui e rodar isso daqui, ó, vou salvar. A gente vem aqui na pastinha do projeto aqui do Mega Drive, Tutorials. Aí tem essa pasta aqui, Algorithm, Find Number in Array. A gente vai compilar isso daqui. Vai abrir o Exodus aqui, né? A gente vai carregar a ROM. E na main, tá vendo que é um arquivo de 2 megas? Beleza. A gente vai carregar, dar um step aqui pra parar, né? Tá vendo que tem aquelas 2 NOPs, aí aquele BRA que é o Game Over, né? Tá travado aqui no Game Over, porque não fizemos nada ainda, né? Só que se a gente vir aqui, ó, na memória, né? A gente colocou esses dados no endereço 1000, né? Da ROM. Então a gente vai ter que vir aqui, ó. A gente só tem aqui a RAM e a VRAM aqui, né? A gente vem aqui no debug, colocar aqui, ó, main.bin, né, ROM. Aí vai aparecer aqui a ROM, né, o hex aqui da ROM do jogo, né. Se a gente for lá no endereço 1000, ó, aqui tá vendo, ó, no endereço 1000, aqui tem número A8, 23, FA, 14, 36, que são exatamente esses números aqui, ó. Aquele FA é o menos 6, né, porque o número negativo é complemento de 2, né, então fica FA. Então a gente tem aqui os números indo de endereço 1000 até o 1009, certo? 10 números. Então a gente conseguiu criar essa lista aí. Isso aqui a gente vai usar muito no futuro aí, porque a gente sempre vai querer colocar em pontos específicos aí, bytes ali, né? Para fazer algumas coisas, né? Então é muito comum isso aí. Em qualquer assembly que você mexer aí, você vai fazer esse tipo de coisa, né? Você quer colocar uma string em algum lugar, aí você também coloca usando esse tipo de coisa, assim, né? No caso do BAS, a gente vai usar essas instruções aí, instruções do BAS, né? Que é DB, DW. Não confunda isso com instruções da CPU, né? Beleza, então agora a gente criou a lista, né? Agora, vamos varrer essa lista procurando um número. Vamos supor que a gente quer procurar o número 14 dentro dessa lista. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Usando o que a gente aprendeu aí em vídeos passados, né?
Como a gente vai varrer a lista, a gente vai ter que fazer um for aí, né? Porque a gente sabe que tem 10 elementos nessa lista. Então a gente vai ter que varrer a lista no máximo 10 vezes, né? Então a gente pode startar ali um contador em 0 e a cada iteração a gente vai incrementando 1 nesse contador e verificando se o elemento na posição atual ali é o número que a gente está procurando ou não, né? Se for, a gente sai fora do loop. Senão a gente vai chegar até o final do array e não vai encontrar e vai sair também, né? Então vamos definir aí um contador, né? Então vamos fazer assim, ó, move ponto. A gente pode colocar ponto B, vai ser o contador que vai ser o número 10, né? Vai de 0 até 10. Então pode ser um byte ali, pode colocar ponto B. Vamos colocar ponto L para limpar todo o registrador para ficar mais fácil de ver, né? Então vamos colocar aqui, ó, 0 no D0. Vamos usar o D0 como sendo nosso contador. Essa sugestão que aparece aqui, porque eu estou usando o Copilot aqui, aí ele começa a aparecer essas coisas aí. Pronto, desabilitei o Copilot aqui. Beleza, agora a gente tem o nosso contador. Agora a gente vai ter que varrer o array que a gente sabe que está no endereço 1000, né? Então vamos usar aqui um registrador de endereços aqui do Mega Drive para guardar o endereço do elemento atual que a gente está verificando, né? A gente pode aproveitar que a CPU aqui tem registradores de endereço, né? A gente coloca aqui, ó, move a.l. Vamos colocar aqui o 1000 no A0, por exemplo, né? Certo? Então o A0 agora está com o endereço 1000. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar num loop agora, verificando o endereço do A0, né? Que é o 1000, verificando se nessa posição aí está o endereço, o número que a gente está procurando, que é esse 14 aqui, né? Se tiver, a gente sai fora do loop. Se não, a gente incrementa aqui o D0 e incrementa o A0 para ir para a próxima posição ali. Então vamos criar aqui, ó, um loop, né, com um label aqui, que vai ser um loop for, né? Agora a gente compara o elemento que está no endereço 1000 ali, né, que está apontado pelo A0 ali, com o 14. Então a gente pode colocar assim, ó, cmp.b, né, que a gente vai comparar um byte apenas, o número 14, então, como é um imediato, a gente quer comparar um imediato, tem que começar com o jogo da velha, né? Aí, cifrão 14, porque é o número hexa, né, 14. A gente vai comparar com o elemento que está no endereço do A0 ali, que é o 1000, né? Se for igual, a gente sai fora do loop, certo? Então, a gente pode colocar aqui beq, né, que é, se for igual, o elemento ali no A0 for igual ao 14, a gente pula aqui pro next. Vai ser um label que a gente vai criar aqui, ó, que vai ser depois aqui do for aqui, né? Vamos colocar um nop aqui, ó. Então se a gente encontrou, sai fora. Se não encontrou, né, a gente vai pro próximo elemento. Então a gente soma 1, né? Vou colocar aqui, ó, 1 no D0, que é o nosso contador. A gente soma 1 também no A0, né? Certo? Beleza, agora como a gente somou aqui 1 no D0, né, que é o nosso contador, pode ser que a gente já chegou no final do array e não encontrou o número, certo? A gente sabe que tem 10 elementos do array, que vai de 0 até 9, né? 1000 até 1009. Então o contador vai de 0 até 9, né? Então se chegou no número 10, quer dizer que a gente não encontrou o elemento no array, né? Já varreu todos os elementos, adicionou mais um no contador, já saiu fora, né? Então vamos comparar aqui, ó. A gente faz um cp.b, o número 10, sem o cifrão, porque é decimal, né? Se a gente quiser hexa, coloca 0A, D0. Aqui a gente pode, se for maior ou igual a 10 ou igual a 10, né? A gente pode colocar BQ next, né? Se for igual a 10, sai fora. Ou a gente pode colocar também aqui, ó, uma que funciona também, GE, né? BGE, greater or equal, né? Maior ou igual a 10, também funciona. Mas se não chegou ainda no 10, a gente pula lá pro loop de novo. Aí na segunda iteração, o A0 vai estar apontando para o 1001 e o contador D0 ali vai estar com o valor 1, né? Então a gente vai comparar com o próximo número ali, que vai ser o 8, né? Ainda não vai ser o 14, né? A gente rodar isso daqui, ó, salvei. Tá vendo na hora que eu salvei e apareceu essa linha aqui em amarelo? Se você fez aquele ambiente de programação que eu mostrei num vídeo passado aí, eu tô usando aqui o Neovim, né? Eu fiz aqui um verificador de sintaxe aqui. Ele detecta erros, né, no seu assembly. Então ele tá indicando que tem um erro aqui, ó. Se a gente rodar esse código, vai aparecer esse erro aqui, ó, recognized variable A0. Ou a gente vem aqui com o terminal aqui, ó, ponteiro, ele vai falar aqui qual que é o erro, né? Qual que é o erro aqui, né? Essa sintaxe aqui é inválida, né? Porque a gente vai comparar alguma coisa, a gente não quer comparar o conteúdo do A0, o endereço ali do A0. A gente quer comparar o byte da onde o A0 tá apontando, né? No caso lá o endereço 1000, né? A gente tem que colocar aqui, ó, entre parênteses aqui, ó. Eu vou falar melhor desses modos de endereçamento em vídeos aí posteriores, mas se a gente tem um registrador de endereços, a gente quer acessar o byte onde está apontando, a gente tem que colocar ali o registrador entre parênteses. A
É como se fosse em C, assim, colocar asterisco na frente de um ponteiro, assim, sabe? Se a gente salvar agora, agora limpou, né? Calma que isso aqui eu vou explicar melhor, bem mais detalhes aí no futuro, né? Mas dá pra ver que essa interface aqui, ela detecta os erros aí, fica bem mais fácil de programar, né? Beleza, vamos rodar. Aí tá vendo agora que rodou, não apareceu nenhum erro, ó. Então sempre fique de olho aqui também nesse terminal que abre aqui, ó. Beleza, vamos rodar aqui, dar um step aqui, hard reset aqui. Beleza. Aqui tem o contador, inicializa para 0, né? Então aqui o D0 vai ficar com 0. O A0 aqui vai ficar com... Ó, já deu um erro aqui, tá vendo? Era para vir o endereço 1000 aqui, né? Só que, ó o que apareceu aqui. A0, A8, 23, FA. Então quer dizer que tem algum erro aqui, né? Isso aqui é um erro muito comum que a gente faz em assembly aí. Eu vou mostrar agora. Se a gente pegar aqui no código, ó. O que a gente fez aqui, ó? Em vez de colocar o endereço 1000 no A0, a gente não colocou o endereço 1000. Para colocar o endereço 1000, a gente tem que colocar aqui um imediato 1000, né? Teria que ter o jogo da velha no início. Faltou esse joguinho da velha aí para indicar que é um imediato, né? Se a gente não colocar imediato, o que ele está fazendo? A CPU está indo no endereço 1000, pegando o que está lá, que é um lixo que está lá, e jogando esse lixo no A0. É isso que você está instruindo a CPU a fazer, né? Ir no endereço 1000, pegar o que tem lá, ponto .L, né? Pegar 32 bits lá e jogar no A0. A gente não quer isso, a gente quer colocar o imediato 1000, né? Então a gente tem que colocar o jogo da velha no início. Só que por que tá aquele número lá, A0, A8 aqui, né? Da onde ele tirou isso daqui? Eu não falei que no início lá, que a hora que ele gera ROM de 2 megas com tudo zeros, né? Só que no endereço 1000, a gente aqui embaixo, ó, colocou esses números, né? Então esses números aqui são 0A, 08, 23, FA, que é exatamente o que tá aqui, ó. 0A, 08, 23, FA. Então é um bugzinho bem chatinho, né? Beleza, agora é pra funcionar. Vamos rodar de novo. Beleza, agora aqui, ó, a gente rodar essa instrução de novo agora, o A0 vai ficar com 1000, né? A gente vai comparar, vai entrar no loop agora lá, né? A gente vai comparar o 14 com o que tá no A0, onde o A0 tá apontando, né? Que vai ser aquele 0A lá, né? Que é o número 10. A gente vai comparar, tá vendo que o Z aqui, a flag Z, ficou zerada, né? Porque não é igual, né? Então a gente não encontrou ainda. Então esse B aqui não vai pular, né? Ele vai para a próxima instrução aqui. A gente vai adicionar agora 1 no D0. Incrementar o contador. Vai incrementar 1 no A0 também. Vai ficar 1001 aqui, né? A gente vai verificar se já chegou no fim do array. Então vai verificar o contador se chegou no número 10, né? 0A aqui. A gente vai comparar. O Z aqui ficou com 0, né? Porque ainda não é igual. Se fosse 0, né? Se fossem iguais, aí o Z ficaria com 1, né? A flag Z. Então esse BGE aqui não vai pular, porque ainda não é maior ou igual. Aí vai cair nesse BRA que vai pular para cima pro início do loop de novo. A gente vai comparar agora de novo o 14 com o endereço aonde o A0 está apontando lá. Vai ser o 1001. Agora vai ter aquele 8, né? Aqui. Depois vai ter o 23, o menos 6 e depois vai ter o 14. Então vamos rodar mais rápido aqui, ó. Não encontrou, não encontrou, não encontrou. E agora aqui que vai encontrar, né? A gente comparou, tá vendo? Agora o Z ficou com 1. Quer dizer que agora tá o endereço do A0, que é o 1004. A gente pegar aqui, ó. Esse aqui é o endereço 1000, 1001, 1002, 1003, 1004. O 14 tá no 1004, né? É igual, como é, esse B aqui vai pular, né? Aí aqui vai pular e vai cair para aquele nope aqui no final, né? Que vai ser esse nope aqui, ó, do next. Aí vai entrar no game over aqui. Aí nesse ponto, nesse nope aqui, ó, o A0 está apontando pro endereço que a gente quer, né? Pro número que a gente encontrou, 14. Ou seja, deu certo, né? A gente encontrou e o A0 está apontando pro endereço do número que a gente está procurando, né? Aí nesse momento aqui, a gente pode fazer um código que use esse número aí para alguma coisa, né? Sei lá. E se a gente agora procurar um número que não existe? Vamos pegar aqui, ó, trocar esse 14 por A4, por exemplo, né? Não existe esse número dentro do array aqui. Então ele vai ter que varrer todos os números e no final não vai encontrar, né? Nesse ponto aqui que a gente parou aqui, ó, nesse NOP, depois que saiu do loop, né? Como a gente sabe se encontrou ou não, né? Uma possibilidade é verificar o D0, né? Se o contador for menor que 10, quer dizer que encontrou. Se for maior ou igual a 10, quer dizer que não encontrou, né? Varreu o array inteiro e não encontrou. Esse ponto aqui, ó, o D0 tá com 4, ou seja, então encontrou, né? Isso aí seria uma forma de saber se encontrou ou não, né? A gente verifica o contador, né? Se for menor que o limite ali, encontrou, se não, não encontrou. A gente pode verificar também o endereço, né? Se for menor que 1010, só que eu acho que o contador fica melhor, né? Vamos rodar agora
código aqui com números que não vai encontrar, né? Vamos ver. Beleza, aqui a gente vai começar, né? Ele não vai encontrar, agora ele tá procurando pelo A4 aqui, né? Ele nunca vai encontrar, né? Então a gente vai ficar rodando aqui, ó, 10 vezes. Tá vendo o D0 ali, ó? Tá 5, 6, 7, 8, 9. Não encontrou. Aqui, né? Não encontrou. Então a gente vai somar 1 no D0, vai pra 10. A gente vai somar 1 no A0. Agora a gente vai comparar o D0 com 0A, né? Que é o 10, né? A gente comparar, agora o Z foi para 1, tá vendo? Quer dizer que o D0 é igual a 10, né? Ou seja, a gente sabe que a gente não encontrou o número, porque a gente varreu o array inteiro, o contador chegou no limite que é 10. Então, o que a gente faz aqui, ó, BGE, ele vai pular, né? Vai vir aqui para aquele nope no next. Nesse momento aqui o next, ó, o D0 tá com A. Então a gente sabe que, opa, estourou o contador, né? Então a gente sabe que não encontrou. A gente poderia ter um outro registrador aqui no meio, uma outra lógica, né? A gente poderia colocar uma flag aqui no meio, sei lá, um registrador que a gente coloca 0 se não encontrou e 1 se encontrou, sei lá. Mas, pra não complicar muito, né? A gente pode fazer assim, né? Chegou no 10, a gente sabe que não encontrou. Beleza. O que a gente pode melhorar agora nesse código aqui? A gente pode aproveitar os modos de endereçamento do Mega Drive, que eu vou falar em vídeos posteriores, mas se a gente vir aqui, ó, nesse momento aqui, colocar um maisinho aqui, ó, isso aqui, ele é um pós-incremento. Então ele vai fazer a instrução, como tem esse maisinho aí, depois que executar a instrução, ele vai incrementar o A0 automaticamente. Então a gente não precisa aqui dessa instrução que soma 1 no A0. Já está sendo feito aqui, automaticamente pela CPU. Só que vamos rodar isso aqui para ver o que acontece, ó. Vai ter uma pequena mudança, aparentemente não fez nada, né? Mas vamos rodar. Deixa eu voltar aqui para 14, né, para encontrar o número ali. Vamos rodar aqui, ó, D0, 1, 2, 3, 4, vai comparar aqui, vai encontrar, tá vendo? O Z ficou com 1, né? Então, saiu fora, então a gente encontrou o D0, ficou com 4, igual aquela vez. Só que olha agora o A0, o A0 ficou com 5, então ele não tá apontando mais aqui pro 14, porque esse aqui é o 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, tá apontando pro 36 e não mais pro 14, por quê? Porque antes a gente verificaria aqui, ó, não tinha esse maisinho, né? Então a gente verificaria se encontrou a gente já pularia pro next, né? Não faria esse incremento lá no A0. Só que aqui, como a gente está fazendo o maisinho, esse incremento é feito automaticamente. Então sempre vai incrementar depois que na execução da instrução. Então ele vai comparar o endereço atual, que vai ser o 1004, depois que comparar ele vai incrementar o A0 que vai para o 1005. Então tem uma diferença aí, né? A gente usou esse modo de endereçamento aqui, mas no final a gente está apontando por um elemento que não é o que a gente achou. Dependendo do algoritmo, a gente só quer saber se tem ou não influencia em nada, né? Fica melhor colocar o maisinho. Mas se a gente quer que o endereço fique apontando para aquele número, a gente tem que ver que usando esse modo de endereçamento com pós-incremento aqui, vai para o próximo. O que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, ó, colocar aqui sub.l 1 no A0. A gente faz, sei lá, a gente sabe que tá 1 a mais, né? Se a gente se encontrou, a gente decrementa. Deixa eu rodar tudo de novo aqui, ó. Ele vai sair, agora a gente faz um decremento. Aí, a hora que chegar naquele NOP, agora vai estar certo, né? O D0 vai estar com 4 e o A0 vai estar apontando pro 1004. A gente voltou ao comportamento que a gente quer, né? Só que tem que ter esse sub a mais aqui. Então, é uma outra opção aí. Tá, agora vamos utilizar agora as instruções aí que o Mega Drive disponibiliza. Se a gente fizer pro Super Nintendo, vai ficar mais ou menos assim. Mas o Mega Drive tem aquelas instruções que eu já falei no vídeo anterior, né? Que é a DBCC. Que é essa instrução aqui, ó. Eu já expliquei, né? Essa DBCC é o BCC, só que com um decremento, né? A gente passa aqui um registrador de dados. Quando chamar ela, eu expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar melhor aqui nesse vídeo, né? Na hora que a gente chama essa instrução, a gente tinha visto a DBRA, né? DBRA, ela decrementa o registrador ali de dados ali. Se chegar em -1, ele sai fora do loop, né? Ele executa a próxima instrução, senão ele pula pro label. Só que agora aqui, ó, vamos usar uma instrução sem ser a DBRA, né? Uma que tem realmente uma condição aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer o seguinte aqui no código, ó. A gente vai continuar comparando aqui com o 14. Aí depois aqui, ó, vou deletar tudo isso aqui, ó. Todas as instruções. Então a gente comparou, né? 14 com o endereço que o A0 tá apontando, beleza? Agora a gente vai usar essa instrução DBCC, né?
Aí lembra, essa DBCC, ela decrementa um registrador, um contador, né? Então como ela decrementa, aqui em cima, em vez da gente começar de 0 e ir até 10, a gente vai de 10 até 0, né? Só que, lembra, essa instrução ela decrementa, em vez de parar em 0, ela para em -1, né? Então aqui, a gente quer, se tem 10 elementos, assim, o loop que a gente quer fazer, a gente tem que colocar 9 aqui, né? Primeira coisa, o contador fica com 9 e vai decrementando. Então aqui agora a gente pode fazer a seguinte comparação aqui. Comparou 14 com o endereço apontado pelo 0. Se for igual, quer dizer que a gente encontrou, né? Então a gente sai fora. Se não, a gente decrementa o nosso contador e continua. Só que se o contador chegar em -1, a gente para ali também. Então essa instrução aqui, ó, dbeq, faz tudo isso pra gente. Então dbeq, a gente passa o D0, que é o nosso contador, e o endereço de onde a gente quer pular pro loop ali, certo? Então o que essa instrução vai fazer, ó? Aqui na documentação, já mostrei esse site aqui, é um PDF aqui, né, com a documentação do 68000 da Motorola. Vou deixar no comentário fixado esses links aqui, né? A gente vinha aqui, o que essa instrução faz, ó? A primeira coisa que ela faz é verificar se a condição é false. Porque se a condição é true, acabou o loop. Então, essa instrução faz assim, ela verifica a condição. Essa condição aqui, ó, dbcc, né? Essa CC pode ser qualquer uma dessas condições aqui, né? Equal, greater than, less, plus. É igual aquela BCC que a gente viu no passado, né? No caso, a gente tinha visto no vídeo passado essa DBRA, né? Que ela meio que desconsidera a condição e só fica decrementando, né? Só verifica se chegou em -1 o loop ali. Mas se a gente colocar qualquer outra condição aqui, a primeira coisa que ele faz, que a instrução faz, é verificar, no caso aqui do dbeq, verificar se é igual ou não. Então a condição anterior aqui, se a condição resultou numa coisa igual, né? Quer dizer que a flag Z aqui da CPU vai para 1, né? Então, nesse caso, se for para 1, quer dizer que a condição é true. Se for true, não pula. Vai para a próxima instrução, que é sair do loop. Então, na maior parte das iterações, essa condição é false, né? Porque ele vai ficar pulando para cima, ele vai ficar repetindo, né? O contador aqui ele vai estar em 0, vai estar em 9, a gente vai comparando, não vai encontrar. Enquanto não encontrar, esse não vai ser igual, nessa comparação que não vai ser igual. Então, como não vai ser igual, ele vai ficar pulando de volta para esse loop e decrementando o D0. Então, se a condição for false, né, que é na maior parte das vezes, ele vai executar isso daqui, ó. Else, esse else, apesar de estar um pouquinho mais para frente, é desse if aqui de cima. A sintaxe aqui tá meio estranha, mas tem o if aqui, tem o then, esse else aqui é desse if. Ou seja, se a condição for false, entra aqui. Se não, se for true, entra nesse else, que vai incrementar o program counter de 2, né? Ou seja, vai para a próxima instrução, que significa sair do loop, né? Mas se a condição for false, quer dizer que tem que continuar no loop ainda. Não encontrou aquela condição que você quer, né? A condição ainda é false. Se a condição é false, o que a gente faz? Primeira coisa, decrementa o contador. Então aqui no código, ó, na hora que chegar nessa instrução, a flag Z é 1, ou seja, o resultado da última instrução foi 0. Se foi, acabou aqui o loop. A condição é true, né? Então acabou. Se a condição não for true, o que ele vai fazer? Ele vai decrementar o contador. Então no começo dos tempos está 9, aqui vai para 8, né? Aí ele vai verificar na sequência, ó. Decrementou, né? Na sequência, vai verificar if. Primeiro ele decrementa e depois ele checa. Se o D0 aqui, né? O DN aqui, que é o registrador de dados aqui, que pode ser D0 até D7, né? Se for igual a -1, já estourou aqui o contador, né? Já varreu todos os elementos ali, já chegou em -1 o contador. Então também sai fora. O program counter fica mais 2, né? Ou seja, vai para a próxima instrução. Caso contrário, ele pula, né? Ele usa o displacement, né? Que é o label lá, para pular para onde você apontar lá, para aquele loop lá, né? Então essa instrução aqui é meio dificinho de você entender, viu? É uma das mais complexas aí para você entender. É uma instrução que faz bastante coisa, né? Tudo por hardware aqui, né? Então, de novo, na hora que chegar aqui, vai comparar. Se for igual, a condição aqui que é EQ, né, vai ser true. Então vai sair fora do loop, vai pro next aqui, né? Nem precisa ter esse next aqui, na verdade, né? Vou deixar aqui só para exemplificar, né? Mas se a condição for true, vai para a próxima linha, que é esse sub aqui. Se não for true, se não for igual, vai decrementar o D0. Se chegar em -1, sai fora também. Se não, pula pro loop. Aí aqui eu vou manter essa sintaxe aqui de pós-incremento, né? Porque apesar do contador estar decrementando, o endereço está aumentando, né? De 1000 até 1009, né? Como é o pós-incremento, na hora que encontrar
vai incrementar o a 0 e vai apontar para o próximo, né? Então a gente continua tendo esse sub aqui para voltar para o elemento que a gente quer ali, né? Ficou muito complexo? Isso aqui só estudando, fazendo exemplos aí que você vai conseguir entender de fato, né? Vamos rodar isso aqui, ó. Beleza, então aqui, ó, vai colocar 9 aqui no D0, o a 0 vai ficar com 1000, a gente vai comparar. O que tá no 1000 ali é o 14? Não. Então aqui a gente vai fazer o DB EQ, né? O que ele vai fazer? Vai verificar. O Z aqui é 1, né? Porque o EQ, né, ele verifica o Z. É 1? Não. Então a condição ainda não é true, né? Então vai continuar a instrução. Ele vai decrementar o D0. Tá com 9, vai para 8. Aí ele vai verificar. Chegou no menos 1? Não. Como não chegou, então ele vai pular lá pro loop, né? Vai pular para esse endereço aqui, para a comparação aqui de cima, né? Então se dá o step, ó, pulou, né? E agora o A0 tá 1001 e o D0 tá com 8, tá vendo? Decrementou, né? A instrução que fez tudo isso. De novo, comparou, não chegou ainda, mesma coisa. O Z ainda é 0, então no EQ aqui não vai pular, né? Ainda é false, né? Então vai decrementar o A0, como não vai chegar em menos 1, ele vai pular de novo para cima. Vai fazer isso até chegar aqui. Na hora que rodar aqui, ó, tá vendo que encontrou agora, chegou no 14 lá, né? Então encontramos o 14. Como é EQ aqui, ele vai ver que o Z é 1, então a condição foi true. Aí ele vai executar a próxima instrução, vai sair fora. Aí a gente faz aquele sub para decrementar 1 no A0. Agora o A0 tá apontando pro 1004, que é o endereço lá do 14 lá, né? Aqui, né? 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, certo? Então esse método aqui ficou com bem menos instruções, né? Aquele monte de instruções aqui, a gente trocou só por essa aqui. A gente pegar aqui, ó, colocar um valor que não existe lá, colocar de novo aquele A4, vamos rodar isso aqui. Agora se a gente ficar rodando, ó, olha o D0 ali, ó, 0, 1, 2, 1, 0. A gente vai comparar aqui. Aí nesse momento aqui tá 0 o D0, tá vendo? Mas ainda não chegou em menos 1. Então o que ele vai fazer? Vai verificar se o Z aqui é 1. Não é. Então ele vai decrementar o D0. O D0 vai chegar em menos 1? Vai. Então ele vai sair fora. Dá um step, ó. Saiu fora, tá vendo? Então na última iteração ele manteve o 0. Ali ele decrementou, foi para menos 1, saiu fora. Tinha comentado, né? Por que é menos 1, né? Que é meio estranho, né? É porque na última iteração você quer que o contador fique com 0, né? Que é muito comum isso aí em estrutura de dados aí, né? O índice começar em 0, né? Então na última iteração você quer que fique em 0 ainda, aí você decrementa, chega em menos 1, aí que você sai fora. Então nesse caso aqui ele não usou aqui a condição, né? Porque nunca foi true a condição. Mas o contador fez sair fora também, né? Então essa instrução ela checa a condição e o contador. E que outras possibilidades a gente poderia colocar aqui em vez do EQ? No caso, como a gente está querendo encontrar um número específico ali, a gente pode usar o EQ. Se a gente tivesse, por exemplo, eu quero encontrar o primeiro número maior que 10, por exemplo. Maior que 5, sei lá, fica mais fácil. Então a gente vem aqui, ó, coloca aqui 5, que é o primeiro número maior igual a 5, vamos supor. Então aqui a gente pode, em vez de dbEQ, a gente coloca, por exemplo, dbPL. Lembra, o compare, na verdade, é uma subtração, né? A gente vai subtrair o valor lá que está sendo apontado pelo A0 menos o 5. Se o valor for positivo, né, 0 ou mais, quer dizer que o número lá é maior que 5, né? Então nesse caso aqui, a condição ficaria true, né? Se fosse um número negativo, eu quero parar no primeiro número negativo. A gente vem aqui, por exemplo, ó, coloca 0 aqui, em vez de dbPL, coloca dbMI, de minus, né? Que é esse carinha aqui, ó, minus. Essa flag aí, essa condição é true quando a flag n aqui for 1, né? Porque se for 1 quer dizer que é negativo, né? Então se eu quiser parar no primeiro número negativo, ficaria assim. Se quisesse no primeiro número maior que 5, mas que não seja o 5, seja 6 para cima. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, 5, e aqui em vez de MI aqui, ó, posso colocar greater than, né? GT. É maior que 5, né? Esse GT é maior, greater than. Se eu quisesse incluir maior ou igual a 5, seria GE, né? Seria aqui esse GE, greater or equal. GT é só greater, é só maior. Aí tem muitas lógicas aqui que a gente pode, dependendo do algoritmo da situação, faz mais sentido usar um deles aqui, né? Muitas vezes a gente pode escolher vários, mais de um, né? Vários não, né? Mas mais de um, dependendo do caso, né? Que dá certo. Às vezes é um específico. Às vezes o código fica mais simples se você usar algum específico ali. Às vezes você precisa de mais instruções se você usar outro, né? Às vezes eu não sei como usar overflow clear. Que caso que eu uso isso? Mas pode ser que com outras flags, outras condições aqui, você encontre
que você quer, mas às vezes precisa de mais instruções, né? Uma lógica maior ali, sei lá. Mudar alguma coisinha ali na comparação ali. Use aquilo que funcionar e que você entender, né? Beleza, acho que para não ficar muito maior o vídeo, vou parar por aqui. Se vocês gostaram desse formato aí, deixa o like, deixa um comentário se possível e vejo vocês aí no próximo vídeo. Beleza? Falou!